Muito bem, vamos lá então, seguindo em frente aqui com o nosso estudo. Sexo e Destino, autoria espiritual de André Luiz, psicografia do Chico e do Valdo Vieira. Nós estamos na segunda parte, capítulo número 11. Nós tivemos no nosso último encontro esse capítulo número 10, que trazia aqui ensinamentos importantes sobre as atividades que se desenvolviam lá no Almas Irmãs, na colônia, André Luiz conversando ali com trabalhadores esclarecidos que falavam sobre as análises, os processos, os julgamentos que eram feitos naquela comunidade. Falamos sobre separação, divórcio, compromisso afetivo, então tudo aquilo que André Luiz foi trazendo para nós ali de instrução, que, como eu comentei no nosso último encontro, são ensinamentos que trazem para nós toda a lógica desses ensinamentos que complementam aquilo que Jesus nos trouxe, embora nós tenhamos ainda uma dificuldade muito grande de pôr em prática pelo fato de estarmos muito ligados às nossas paixões, às nossas imperfeições morais, Então, superarmos tantas dificuldades nos relacionamentos para nós hoje se torna bastante difícil, embora não impossível. E nós vamos então reconhecendo os méritos dos espíritos que conseguem, apesar das dificuldades, seguir em frente e chegarem no plano espiritual como espíritos reconhecidos pelo esforço e sacrifício que empreenderam em prol deles próprios, mas principalmente em prol de todos aqueles que estavam comprometidos com aquele grupo. No final, André Luiz, então, tinha pedido ao irmão Félix, nós vimos, autorização para continuar acompanhando o grupo encarnado para auxílio àqueles que precisavam. Então nós vimos ali Cláudio e Marina, pai e filha, já agora numa condição melhor, mais equilibrados. Dona Márcia, mãe ali de Marina, esposa de Cláudio, num caminho bastante perigoso, sofrendo influências bastante negativas. Nemésio sendo também envolvido por ela, Gilberto, o jovem da família Torres, também ali passando por todo o desequilíbrio daquela situação após a desencarnação da mãe, Dona Beatriz. E André Luiz, juntamente com Moreira, se dedicariam então, com a orientação do irmão Félix, a ajudar esse grupo da melhor forma possível. Então vamos aqui em frente, no nosso último trecho então. Depois daquele caso que André Luiz relatou para nós, que o irmão Félix acompanhou, junto com o juiz Amâncio, daquela senhora que veio pedir pela filha. E aí então a filha, depois de 6 abortos, não se preocupava muito com o compromisso da maternidade. Então Íria, que é a jovem, infelizmente, estaria ali se envolvendo nessas vibrações trevosas, mas que poderia receber ali a luz. A requerente fitou os olhos do instrutor, olhos que lhe falavam de recôndito martírio moral, e agradeceu engasgada de angústia, beijando-lhe a destra com humildade. A sala retomou a feição própria, mas a entrevista não estimulou comentários. Separei-me dos novos amigos e, a poucos passos fora do edifício, despedi-me também de Félix. Mais algumas horas e entrei na clínica de nervos em Botafogo. Marina, sob as atenções de Moreira, dormia agitada. Então esse foi o ponto que nós paramos e vamos em frente aqui no nosso capítulo 11. Na casa de saúde, Marina exigia cuidado, vigilância. Entre os bastidores da luta, empenhávamos-nos nisso. Moreira e nós, e por fora Cláudio e Salomão, entrelaçavam energias garantindo cooperação. Lembramos que Salomão era aquele senhor farmacêutico, espírita, que trouxe o auxílio para Cláudio e Marita naqueles momentos finais da presença dela aqui no nosso mundo físico. O apoio espiritual conjugado à medicina funcionava com segurança.
Aqui é interessante, André Luiz, trazer para nós esse entendimento sobre as atividades do plano espiritual conjugadas com as atividades aqui do mundo físico, é o que nós tendemos, né, daqui para o futuro, a ter cada vez mais essa aproximação. Por exemplo, entre a medicina do plano físico com a medicina do plano espiritual, assim como na educação do plano físico com a educação do plano espiritual, a justiça do plano físico com a justiça do plano espiritual e tantas outras áreas aqui das nossas ciências humanas, né? A justiça, por exemplo, hoje nós temos essa visão de reclusão de um indivíduo que comete uma infração conforme a nossa justiça terrena, e ele então paga por isso através dessa punição, enquanto que nós vemos que a justiça do plano espiritual ela é educativa, portanto o indivíduo é visto como espírito e não como criminoso naquela única existência que cometeu aquele ato, né? E assim a gente vai encontrando ali, né, essas mudanças nas nossas instituições, que é o que Kardec traz para nós lá da Lei do Progresso, no Livro dos Espíritos, falando que a contribuição do Espiritismo, abrindo essas portas de conexão entre o plano físico e o plano espiritual, é exatamente ali que vai contribuir para esse progresso. Então nós vamos encontrando essas sutis mudanças em todas as instituições da nossa sociedade terrena a partir da conexão, da compreensão das atividades, né, das instituições do plano espiritual. Então, no caso de medicina, hoje nós temos, por exemplo, nas nossas faculdades de medicina, a cadeira de espiritualidade. Mas a espiritualidade ela tem um conceito bastante abrangente, porque espiritualidade nós temos, conforme o Dr. João Lourenço, né, que é psicólogo, psiquiatra, estudioso da doutrina espírita, ele comenta para nós que a espiritualidade ela se dá em dois eixos. O eixo horizontal, onde nós temos, dentro desse campo da espiritualidade, a forma como nós nos relacionamos com os nossos semelhantes, né, com as pessoas que convivem conosco. Então, por exemplo, o sentimento de fraternidade, de generosidade, a prática da caridade, o acolhimento, compreensão, tolerância, são valores que dizem respeito à espiritualidade do indivíduo. E depois nós temos também, no sentido vertical, esse mesmo indivíduo se conectando com a sua divindade, né? Então se conectando com Deus de acordo com as bases da sua crença. Então ele se transformar interiormente buscando essa ligação, ele trabalhar pela sua evolução, ciente de que ele está conectado com essa divindade. Então nós temos ali na espiritualidade toda essa visão. E aí nós temos práticas também dentro dessa espiritualidade que hoje a medicina começa a estudar, como é o caso, por exemplo, né, a fé das pessoas, as crenças, de que forma que isso atua na cura, nos processos de cura das pessoas, né, dos pacientes. Então isso é muito valorizado. E tanto que nós temos hoje algo que é bastante praticado, né, nos hospitais, né, nas instituições hoje de saúde aqui do mundo físico, sobre o trabalho de capelania, né? Então são grupos religiosos que visitam pacientes, né, levando ali a mensagem de acordo com suas crenças, e aí isso fortalecendo cada vez mais, porque o fortalecimento da fé traz para o paciente motivação para aceitar o tratamento que lhe é direcionado. Ao mesmo tempo que esse trabalho mental, esse trabalho psicológico, eleva, né, o sistema imunológico, faz ali com que o indivíduo se torne mais motivado para aquele trabalho, né, de cura que ele está vivenciando. Então hoje as faculdades olham dessa forma. Mas é muito interessante, nós temos um grupo, se eu não me engano é Grupo Espírita André Luiz, eu não me recordo exatamente o nome da instituição. Bom dia, dona Mira. E ele fica em São José, em Santa Catarina, e é uma instituição que faz trabalhos de cura presencial, né, trabalhos presenciais ou trabalhos à distância. E tem um vídeo promocional daquele grupo que eles falam sobre a medicina espiritual, que agora já não é mais a medicina espiritual no sentido de fortalecer, né, o
o aspecto espiritual das pessoas, mas é a atuação médica propriamente dita, trabalhando no campo das energias, trabalhando no campo dos fluidos, atuando sobre o perispírito e, por consequência, trabalhando também no nosso organismo. Então, vai falando sobre essa aproximação da medicina espiritual com a medicina tradicional aqui do mundo físico, né? Então a gente vai vendo assim que em todas as áreas, então nós vamos ali compreendendo, né? Já que a Miriam chegou também, a gente fala, né, sobre a educação, sobre a medicina, sobre a ciência, sobre as artes que também vão assimilando um aspecto muito mais espiritual do que mundano, já que a arte nada mais é do que a expressão, né, das pessoas, do sentimento das pessoas, e essa arte vai se transformando conforme os indivíduos também vão se transformando. E também a gente vai juntando o elemento da religião. As religiões também vão se transformando, deixando de ser aquelas instituições temporais, seculares, atuando aqui no mundo físico, como instituições terrenas, mas de fato se conectando com o mundo espiritual, trazendo agora, né, cumprindo o seu papel de escolas do espírito. Bom dia, Didima. Então, quando André Luiz coloca para nós, né, que o apoio espiritual conjugado à medicina funcionava com segurança, a gente vai vendo então que essa conexão com o plano espiritual de fato vai transformando todo o ambiente que nós vivemos e inclusive transformando a nós mesmos. Nós temos, por exemplo, André Trigueiro, que é um dos grandes divulgadores, né, do espiritismo, no seu aspecto ligado ao meio ambiente, também falando não apenas da preservação do meio ambiente em si, mas entender do meio ambiente como sendo a casa do espírito. Então também vai despertando em nós uma visão diferenciada, e nisso a gente vai estabelecendo relações diferentes, por exemplo, né, a nossa relação com a natureza, com a fauna, com a flora, né, com a nossa alimentação, com a nossa ciência, na forma que se relaciona com os animais, tudo isso são mudanças que vão acontecendo nas nossas instituições, incluindo as instituições famílias, né, porque a família também, a partir do momento em que ela se transforma, começa então a transformar os indivíduos e, por consequência, transformando a própria sociedade, conforme Joana lembra para nós, que a família é a célula da sociedade. A célula no sentido de pensar a sociedade como sendo um grande organismo, e esse organismo é, então, né, sustentado por pequenos corpúsculos, né, que são as células. Então, essa passagem, esse pequeno parágrafo de André Luiz abre a nossa mente para toda essa realidade, conectando o mundo físico com o mundo espiritual, começando aqui nesse ponto, falando sobre a nossa medicina e o apoio espiritual ligado à medicina para ajudar no paciente em recuperação. Né? Então, bem interessante que a gente poderia, durante muito tempo aqui, né, fazer um congresso inteiro só sobre essa lei do progresso e a forma como a doutrina espírita pode contribuir com a evolução do nosso mundo, da nossa sociedade. Seguindo aqui então André Luiz, mesmo assim complicavam-se os problemas em derredor. Lembrando que Marina, então internada, recebia o apoio, mas apesar do apoio que ela recebia, tanto da medicina terrena como também dos espíritos que se aproximavam dela, nesse caso Moreira e André Luiz, apesar desse apoio e dessa proteção que ela recebia, em torno dela os problemas se complicavam. Nemésio e Márcia, após 5 semanas no clima da serra, retornaram ao rio algo modificados pela aventura. Então nós vamos lembrar que Márcia já tinha decretado para Cláudio que queria o divórcio, Nemésio agora viúvo, ambos então viajaram para a região serrana, e ali então eles passaram ali, digamos, entre aspas, uma lua de mel, mas uma lua de mel muito mais ligada pelos interesses que eles tinham em comum, interesses bastante negativos, bastante problemáticos, né, que acabavam de alguma forma repercutindo sobre todos. Márcia, por exemplo, tendo a filha internada numa instituição psiquiátrica, enquanto que o filho de Nemésio começava também a se desviar, né, por esses caminhos perigosos, né, do vício, do desequilíbrio, pelo fato de ter se deparado com toda aquela situação de ver Marita
sofrendo por causa dele, ele desprezando-a, Marina agora doente, o pai é envolvido com Marina, ou seja, uma trama extremamente problemática, numa relação, como se diz popularmente, altamente tóxica para todos. Então é nisso que André Luiz chama atenção. E aqui Nemésio e Márcia acabam se colocando como sendo ali o foco, né, os protagonistas de todo esse desequilíbrio. Ela interessada em ligação definitiva, ele hesitante. Instado a patrocinar-lhe o desquite, recuara de pronto. Esse instado, né, uma expressão nova, né, que significa ele sendo ali convidado veementemente, insistentemente a patrocinar a separação dela, para que ela pudesse agora se ligar definitivamente com ele, de acordo com os interesses que ela tinha. Aquele mês de folga nos braços da mulher que não esperava, insuflara-lhe inquietação. Mas que Márcia perdesse para ele, não que Márcia perdesse para ele os encantos com que o seduzira. Assustava-se consigo mesmo, junto dela. Nas excursões, chamava-lhe Marina. Acordava à alta noite, supondo-se com a jovem que aceitara por noiva. Sonhava em reencontrá-la, qual se estivessem os dois na meninice, e, sonâmbulo, costumava formular confissões de amor, como nos tempos em que Beatriz se derreava no leito. Então ele lembrava ali, né? Estava cá, bom dia. Então ele lembrava ali daquela época em que Dona Beatriz se encontrava ali, né, acamada, à beira da desencarnação, e enquanto isso, ele com Marina ali faziam, né, tinham esse relacionamento extraconjugal ali, paralelo, né? Então ele gostava daquela época porque ele, por incrível que pareça, naquele momento de maior aflição para dentro da família Torres, era o momento onde ele desfrutava ali o maior prazer na relação com Marina, porque ela é interessada nele, ele interessado nela, e aí então tudo parecia muito harmonioso para todos. Apesar ali de saber daquele não triângulo, mas um quadrado amoroso que acontecia daquela forma tão problemática. Por várias vezes fomos arrancá-lo dessas crises, movimentando recursos magnéticos, anotando-lhe as sensações de alívio, ao verificar que Márcia, experiente maternal, sabia tolerá-lo, compreendê-lo. A esposa de Cláudio, a seu turno, não obstante se propusesse a cativá-lo, reconhecia o obstáculo. Percebia claramente que Nemésio trazia a menina fixada à lembrança. O negociante amava-lhe a filha, pertencia-lhe pela alma, embora não lhe recusasse apreço e ternura. De começo quis estrilar. Em seguida calculou como de hábito e concluiu que não se achava pessoalmente num caso de amor, e sim numa transação cujas vantagens não se dispunha a perder. No fundo, pouco lhe importava que lhe adorasse a moça. Aspirava a prendê-lo, ganhar-lhe a fortuna e a confiança. Para isso, engenhava todos os modos de se fazer necessária. Ordens atendidas, refeições prediletas, gotas estimulantes na hora certa, chinelas à mão. Solicitado por ela a optar pelo casamento em país que aprovasse o divórcio, Nemésio prometia satisfazê-la. Entretanto, de volta ao Rio, preferiu mantê-la em casa de Selma, a companheira que residia na Lapa, mencionando Gilberto. Importante não se reunissem de vez até que ele conseguisse a mudança. Organizava interesses comerciais em cidades do Sul para removê-lo. Que Márcia aguardasse. E Márcia esperava, apesar de se acharem ambos em conjunção incessante. Passeios, jantares, diversões, noitadas. Então aqui, bom dia, soldado. Então aqui nós vemos Nemésio se organizando para fazer com que o filho fosse então representá-lo comercialmente no Sul. Né? Então ele sairia de perto, deixando o caminho livre para Marina, para que ele, Nemésio, se envolvesse, voltasse novamente a se conectar com Marina, né? Porque o filho gostava dela.
Então era um triângulo ali bastante estranho que se formava, né? Burinha abraço. Gilberto, no entanto, parecia a si mesmo desacoroçoado, abatido, criança sem guia, navegante sem bússola. Sem o menor incentivo ao trabalho e sem âncoras de ideal que lhe governassem os sentimentos, esbanjava o dinheiro paterno, farra e uísque. Muita vez, embriagado, falava em suicídio, referindo-se a Marina, distante. Sentia-se derrotado, infeliz. Aqui e ali ouvia apontamentos desairosos em torno do pai e de Dona Márcia, através de amigos, mas trazia ainda uns restos de nobreza para rechaçar aquilo que considerava invencionice e maledicência. Ou seja, né, o pai dele, Nemésio, junto com Dona Márcia na Serra, os dois juntos e sozinhos, levantava ali, né, uma série de especulações por parte dos amigos, né, e ele então procurava dizer que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, ele procurava defender, né, a honra da família, digamos assim. Sabia o genitor descansando e não ignorava que Dona Márcia demandara igualmente o repouso. E para defendê-los, esbravejava, frenético, quase sempre bêbado, e atuado por alcoólatras desencarnados que o manobravam facilmente como se maneja uma taça. Todavia, no centro das derrocadas, o espírito Félix reconstruía. Após 2 meses de tratamento, Marina regressou ao Flamengo resguardada pelo carinho paterno. Em horas breves inteirou-se quanto à nova situação. Perdera a assistência maternal e não desconhecia os empeços com que devia contar a fim de reerguer-se na profissão. Informara-se, por intermédio de enfermos recuperados, que se tornava habitualmente muito difícil a obtenção de emprego para egressos de hospício. A princípio, alimentava complexos, sofria. Então Marina, voltando para casa, se inteirou de tudo que aconteceu, a desencarnação da irmã, a mãe viajando, o namorado também ali distante e tudo mais, e ela também percebeu que agora, como sendo uma paciente, uma ex-paciente de uma instituição psiquiátrica, principalmente naquela época, nós falamos da década de 1960, e falar em hospício e manicômio era algo assim, um rótulo bastante negativo perante a sociedade. Hoje nós temos outros nomes, né, trazendo para nós ali um eufemismo que vai minimizando o peso dessas expressões. Então nós temos hoje, né, clínicas de saúde mental, nós temos casas de repouso, nós temos também hoje, quando se fala num psicólogo, num terapeuta, num peso muito diferente do que aquele que se tinha naquela época. Então, quando você falava que você vai ao psicólogo, a primeira coisa que vinha em mente era exatamente de alguém que era completamente desequilibrado mentalmente e emocionalmente também. Hoje não, hoje nós temos ali a saúde mental acompanhada, né, de uma forma muito próxima pela sociedade, aceitando isso com naturalidade. Então hoje a psicanálise, a psicoterapia, os tratamentos psiquiátricos são vistos de uma forma muito natural. Apesar, muito não, né, de uma forma natural, mas ainda esbarrando em muitos preconceitos. Mas quando a gente volta 50 anos no tempo, 40 anos no tempo, aqui deixa eu ver, 60 anos no tempo, a gente tinha um contexto completamente diferente. Alguém que vai para um hospital psiquiátrico fazer tratamento é alguém ali que já não tem mais cura. E para isso, então, carrega esse estigma de uma forma muito negativa e ela alimentava também esses mesmos complexos. A Angelina colocou: os hospitais do Nordeste fazem um trabalho interessante no tratamento. Os espíritos desencarnados doentes ficam em uma enfermaria onde são tratados. Só os médiuns respondem, né, responsáveis podem chegar até a enfermaria. Hoje nós temos, né, Angelina, as primeiras instituições de saúde mental espíritas tinham exatamente, né, com o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, né, quando ele escreveu
A Loucura sob Novo Prisma, que é um livro que ele escreveu quando encarnado, ele trazia essa abordagem diferente, essa visão diferente dessa realidade do plano espiritual, nas influências aqui do mundo físico. Então nós temos hoje muitos hospitais espíritas de reabilitação, hospitais psiquiátricos, que aplicam essa medicina do plano espiritual e essas práticas espíritas para ajudar os pacientes. Assim como nós temos também hospitais psiquiátricos que são evangélicos, né, que utilizam também a terapia médica vinculada com uma terapia religiosa para poder ajudar essas pessoas, né? O soldado lembrou, né, que os termos e conceitos mudaram, se amenizaram, né? Tiveram ali uma grande evolução, apesar de que ainda tem essas dificuldades todas, né? Mas alguém, me recordo, na época de criança, isso já são 50, 40 anos praticamente, então quando criança eu lembro quando alguém falava de psicólogo, a gente rapidamente já ficava curioso para saber o que acontecia dentro de um consultório de psicologia e o que aquela pessoa tinha de tão complicado que precisava de um psicólogo. Né? Hoje não, hoje já é muito natural tudo isso. Então eu me recordo até de uma expressão que um colega que é psicólogo postou, em que ele dizia assim: quando você quer cuidar do seu corpo físico, você procura o médico. Quando você quer cuidar da sua saúde bucal, você procura um dentista. Então por que não procurar um psicólogo para cuidar da sua saúde mental? Né? Eu achei assim tão bacana, porque mostra exatamente isso. A naturalidade com que as pessoas, né, devem tratar a saúde mental e reconhecer nos profissionais exatamente esse apoio, essa orientação para se reorganizar emocionalmente, principalmente em tempos como esse que nós estamos vivendo, de muita agitação, de muitos problemas, né, que afetam o equilíbrio psíquico das pessoas. Bom dia, Elcio. O Braz lembrou, o Hospital de Base de Brasília também tinha um andar dedicado a doenças espirituais, não sei se tem mais, né? Se tiver, ótimo, né, Braz? São os hospitais espíritas que a Angelina levou lá em cima, né? União da Medicina do Além com a Terráquea, exatamente isso. A Angelina lembrou, são vários hospitais espíritas aqui em Pernambuco. Aqui perto da minha casa tem o Hospital Espírita João Evangelista, que também trata de saúde mental. Então é bem... as casas André Luiz também tem ali um centro de reabilitação que usa da medicina espiritual como parte da terapia, enfim. Então vemos aqui, infelizmente, esse preconceito que Marina vivia naquela época, né? Contudo, encontrara um pai cuja grandeza de coração até ali ignorara, e uma fé que lhe reabilitava a esperança. A gente lembra aqui que nós estamos falando aqui de 6 meses, mais ou menos, né? Então era da desencarnação de Marita, do momento em que Cláudio teve esse despertar espiritual, e de lá para cá ele vem se tornando, né, aquele espírita praticante, estudioso, interessado, e principalmente em colocar em prática tudo isso, para auxiliar aqueles que precisam, e nesse caso aqui a filha como sendo a sua principal assistida, né, nesse trabalho. Cláudio cercou-a de meiguice e bondade. Repletava-se o apartamento de mimos e flores, e os textos espíritas, lidos por vezes com lágrimas, lhe infundiam a consoladora certeza nas verdades e nas promessas do Cristo, que passara a aceitar por mestre da alma. Acolheu a amizade de Salomão, qual se lhe fosse filha, e inscreveu-se entre aqueles que constituíam agora para Cláudio a família espiritual. Interessou-se por singelo serviço beneficente, mantido em favor de pequeninos desamparados, junto de senhoras consagradas ao socorro de irmãs infelizes. E quando o genitor convidou-a para que se aperfeiçoassem ao culto semanal do Evangelho no lar, recolheu entusiasmada a sugestão, rogando a Nogueira instalassem Dona Justa, viúva e sozinha, em definitivo junto deles em casa. A antiga servidora, contente, foi guindada à condição de governanta, com a segurança de parenta feliz. Dona Justa era aquela que era secretária do lar, né, participando ali de algumas situações relevantes para a família, né? Então ela agora foi convidada para morar na casa e receber todo o amparo da família, né?
A vivenda ressumava tranquilidade. Não obstante, Moreira e nós outros prosseguíamos atentos na defensiva. Então, o ambiente doméstico agora muito bem equilibrado, em que Dona Márcia já não morava mais lá naquela residência, ela estava morando com Selma, aquela amiga, depois da decisão de se separar de Cláudio, mas na casa agora eram Cláudio, Marina e Dona Justa, os três convivendo de uma forma bastante harmônica, André Luiz e Moreira trabalhando pela proteção espiritual daquele ambiente. Se Moreira era antes aquele hóspede indesejado, influenciando, vampirizando Cláudio, naquela sua fase, né, de bebedeiras e interesses, de uma vida mais mundana, mais desequilibrada, agora Moreira se torna um vigilante daquela casa. Conversações e leituras, tarefas e planos surgiam por flores auspiciosas que Félix, de quando em quando, vinha ver, encantado, partilhando-nos júbilos e orações. Então Félix, que era vamos dizer, o mentor, o tutor daquela família, porque ele já se apresentou assim, com todos os cuidados, né, por cada um dos seus componentes, agora então ele visitava de quando em quando aquela família e via ali exatamente esse estado de harmonia, de equilíbrio, e se congratulava com isso. Em torno de Nemésio e Dona Márcia, o silêncio. Pai e filha empenhavam-se no propósito de olvidá-los, mas Gilberto, ou seja, né, não se falava de Nemésio, com quem Marina durante muito tempo foi envolvida, não se falava de Dona Márcia, a mãe e a esposa dos dois, não tocava no assunto. Ao mesmo tempo em que eles procuravam esquecê-los, Gilberto já tinha ali um peso diferente. Amigos solicitavam para ele compaixão e socorro. O rapaz afundava-se, largado, abatido. Pileques, correrias. Se Cláudio e Marina não pudessem protegê-lo, pelo menos lhe providenciassem a hospitalização. Como negar-lhe o apoio? Cláudio notou que a filha ainda amava o rapaz enternecidamente, ardentemente, e decidiu-se a respeitar-lhe as decisões. Após entendimentos ponderosos, atendendo às indicações de Marina, o bancário escolheu a ocasião que lhe pareceu favorável e abraçou-o numa churrascaria do Leme. Partilharam um lanche rápido e Nogueira convidou-o para jantar no dia seguinte. Ele e a filha esperá-lo-iam em casa. Torres Filho sorriu e comprometeu-se, porque Torres Pai era o Nemésio. Né? 6 meses haviam corrido sobre a transformação de Cláudio, e maio, ao entardecer, abanava o rio com as brisas refrigerantes que desembocavam do mar. Outono, né? Então o Rio de Janeiro já começava a receber aquela brisazinha que vinha do mar, brisa que muitos de vocês certamente estão saudosos nos tempos atuais, né? Que agora o verão está chegando. Vem chegando o verão, como diz a música. Gilberto compareceu no momento previsto. Tristonho, sóbrio. De começo até a refeição, reportou-se a banalidades, sofrimentos, malogros. Confessava-se fracassado, deprimido. A pouco e pouco, no entanto, compenetrou-se de que se achava entre 2 corações que lhe aprumavam os sentimentos e elevou o nível da palavra. O anfitrião interferia na conversa com a prudência de um pai e a moça exprimia-se com segurança, entremostrando nos olhos o amor e a esperança inextintos. Ou seja, né, o amor e a esperança que continuavam vivos dentro do coração dela. O visitante experimentava-se reconfortado. Conjecturava-se mergulhado num banho de forças balsâmicas. Imaginava-se de retorno ao lar antigo. Refletia na mãezinha que a morte arrebatara e chorou. O chefe da família, comovido quanto Moreira e nós, diante daquela explosão de lágrimas, acariciou-lhe a cabeça e perguntou
por que eles abandonaram a amizade? Gilberto desabafou. Isso porque Gilberto se afastou da família. A gente lembra, né, naquele começo, quando Marita sofreu o acidente, ele então, né, assim que o pai Nemésio flagrou Marina com Gilberto, porque eles não sabiam, ela conseguia separar a relação dos dois, né, então ela se envolvia com o filho, se envolvia com o pai, sem que ambos soubessem. Mas aí então, desculpe, logo após a desencarnação de Dona Beatriz, o Nemésio flagrou os dois, né, ali naquele momento mais próximo, né, já que eles eram namorados. E ali então, a partir daquele momento, o Nemésio procurou articular de todas as formas o afastamento deles. E para isso começou principalmente a incutir na cabeça de Gilberto a ideia de que Marina era uma doente, de que Marina era desequilibrada, de que Marina não era mais uma moça em condições de casamento, porque ele próprio, pai, estava interessado nela de uma forma obcecada, inclusive, como nós já vimos, né? Então, por isso, Gilberto, diante desse quadro que foi criado para ele, e desse incentivo do pai para que ele se afastasse cada vez mais, e depois ele fosse para outra região para reconstruir a própria vida, então, a partir dessa ideia que foi alimentada, né, que foi sendo alimentada, ele optou então pelo afastamento dessa família. Por isso que então o Cláudio perguntou do porquê dele ter se afastado, abandonado a amizade deles. Gilberto desabafou, noticiando que o genitor o chamara a contas. Denunciara-lhe Marina por jovem desencaminhada. Asseverara-lhe que ele próprio, Nemésio, lhe desfrutara o caminho, descrevera-lhe intimidades, inteirara-o de que a escolhida se desmoralizara, que não servia para casar, e ameaçara-o, constrangendo-o por fim, a alegar que desistia de futura ligação com ela por sabê-la doente. Afastara-se por semelhantes razões, embora continuasse amando a moça, com quem, aliás, não tinha intenção de se reconciliar, levando em conta as acusações havidas. O próprio pai dizendo que ele tinha se envolvido com a moça e que ela era completamente ali perdida para aquele casamento que o filho procurava, né? Ainda bem, né, soldado, a referência para não perder o rumo. Marina, acabrunhada, não confirmou nem se defendeu. Restringiu-se a chorar discretamente, enquanto Cláudio se esforçava por harmonizar os dois corações desavindos. Moreira, que assumira apaixonadamente a defesa da menina, perdeu a calma. Retomou a insolência de que desertara e clamou para mim em voz alta que, apesar de possuir 6 meses de evangelho, sentia muita dificuldade para não reunir a turma dos companheiros de outro tempo, a fim de punir o velho Dom Juan com o rigor de Meirinho implacável. A gente lembra que, no nosso encontro passado, comentei com vocês que Moreira, embora estivesse naquela condição de trabalhador, ainda se mostrava muito ligado aos impulsos e práticas daquele seu passado próximo. Então, ele se afeiçoara a Marina, porque a gente lembra, ele estava ligado com Cláudio. Naquele momento em que Marita sofreu o acidente, ele se aproximou de Marita e, ao mesmo tempo, começou a se distanciar de Cláudio, que começou a fazer aquele trabalho de transformação interior. Ligado a Marita, ele começou então a acompanhar o pensamento dela, os pensamentos dela, naquele momento, né, que antecedia a desencarnação, que Marina tinha sido responsável pelo sofrimento dela. Ele então foi rapidamente perseguir Marina em busca de vingança. Depois então ali Marita desencarnou, porque Moreira ficou muito ligado a ela, e depois da desencarnação ele se viu sem utilidade. Foi aí então que o irmão Félix pediu que ele protegesse Marina, que era aquela a quem ele perseguia. Aí ele foi junto para Marina e começou então a afastar os obsessores e trabalhar ali para que ela pudesse se reequilibrar. Então a gente vê que ele foi saindo de uma companhia a outra companhia de um modo muito impulsivo. Então ele ia para um porque estava sofrendo demais,
depois ele se apegava com o outro. Então era aquele trabalhador que, embora tivesse boa vontade, ele tinha ainda uma condição muito limitada, porque ele era muito passional e as coisas no ambiente onde ele vivia, né, naquela faixa vibratória, era tudo muito, muito braçal, né? Então, se alguém ofendesse, ele ia para cima. Se alguém precisasse de proteção, ele rapidamente pegava as armas para defender. Então, ele não tinha ainda essa elevação de pensamento para poder pensar de um modo mais sensato, né? Então, ele era muito impulsivo. E aí, nesse momento, então, em que ele viu que Marina, que era sua protegida, passara a sofrer por causa de Nemésio, ele, então, a primeira coisa que ele pensou então agora eu vou acabar com Nemésio também. Então a gente vê como ele vai passando de um polo a outro de um modo muito fácil. Então o detalhe é que aqui a gente começa agora a construir uma nova ideia. Porque nesse momento em que Moreira, né? Pois é, André, nós somos muito impulsivos, né? Passionais demais. Então, assim, o equilíbrio ele é mantido quando está todo muito calmo. No momento em que surge ali uma pequena oscilação, nós oscilamos facilmente, né? É como se fôssemos aquele pequeno barco, aquela pequena canoa, né, no meio das ondas, né? Então, quando o mar está tudo calmo, a canoa está tranquila. Quando vem a primeira onda, ela se chacoalha inteiro. Agora, quando a gente pega aqueles grandes navios, essas ondas que batem fazem pouco efeito, porque eles são bastante sólidos, são bastante consistentes, né? Então, diferentemente daquele barquinho impulsivo que representa cada um de nós, né? Todos nós somos assim, né? Impulsivos. Então aqui é importante a gente perceber que nesse momento em que ele passa de um polo para outro, aqui o que vai chamar atenção para nós retomou a insolência de que despertara e clamou para mim em voz alta que, apesar de possuir 6 meses de evangelho, sentia muita dificuldade para não reunir a turma dos companheiros de outro tempo a fim de punir o velho Dom Juan, com o rigor de Meirinho implacável. Meirinho é aquele funcionário, é aquele trabalhador, né, dos tribunais. E ele continua: apreensivo, roguei a ele se calasse pelo amor ao bem que nos propunhamos a realizar. Moreira assustou-se ao me ouvir a recomendação incisiva. Expliquei-lhe que, nas imediações, irmãos infelizes teriam ouvido a intenção que ele formulara, e quantos simpatizassem com a ideia, com toda certeza, demandariam a residência dos Torres, sondando brechas. Então, simplesmente pelo fato dele pensar, esboçar esse desejo de se vingar de Nemésio, já seria o suficiente para que os seus pensamentos se propagassem em torno deles, e aqueles espíritos que estivessem próximos rapidamente já tomariam a iniciativa de sondar ali quais seriam as possibilidades de punir então Nemésio. Vali-me do ensejo para transmitir-lhe avisos que me foram extremamente úteis nas minhas primeiras experiências de homem desencarnado em processo reeducativo. Ou seja, o próprio André Luiz sentiu isso naquele começo, quando ele começou a participar das primeiras atividades, das primeiras excursões de trabalho, o modo como ele também reagia com muita passionalidade diante das situações. Ele se sensibilizava com muita facilidade, ele se desequilibrava com muita facilidade também. Então, qualquer pessoa sofrendo, ele rapidamente já se desmanchava, sem saber exatamente de que forma que ele deveria agir e qual o grau de prudência que ele deveria ter. Disse-lhe que aprendera de vários benfeitores que o mal não merece qualquer consideração além daquela que se reporte à corrigenda. Entretanto, se ainda não conseguimos impedir-lhe o acesso ao coração na forma de sentimento, é forçoso não se pense nele. Ou seja, né, André Luiz coloca, dentro daquelas 3 escalas, né, que nós já estudamos, ou aqueles 7 graus, né, que a gente já chegou a estudar também naquele outro texto, em que a gente vai intensificando as nossas ações. Então aquele que é o mais primitivo,
é aquele que se torna mais agressivo fisicamente. E aí depois, conforme o indivíduo vai evoluindo, ele deixa de praticar o mal, mas ele ainda fala no mal. Depois que ele evolui um pouco mais, ele deixa de falar no mal, mas ele continua pensando no mal. Depois que ele deixa de pensar no mal, ele continua sentindo o mal, até o momento em que o mal deixa de habitar o seu coração e ele se torna uma pessoa de bem. Por isso ele coloca para nós, se ainda não conseguimos impedir-lhe o acesso ao coração na forma de sentimento, é forçoso não se pense nele. Então, se você não consegue deixar de sentir o mal, como por exemplo, né, a gente vê isso com muita facilidade no nosso dia a dia, basta você ligar a televisão. Você vê uma reportagem em que aparece uma ou outra personagem aqui da nossa sociedade ou do mundo que tem esse ou aquele comportamento, normalmente a gente procura sempre, né, de uma forma agressiva no nosso comportamento, brigar, defender, atacar e tudo mais. Depois a gente deixa de fazer isso e passa a falar. Você assiste alguma coisa na televisão e reclama, e comenta, e instiga no outro pensamentos da mesma natureza. Isso porque tudo nasce no coração, vai para a nossa boca ou depois se transforma em atitudes. Se a gente não consegue, pelo menos, tirar esse sentimento do coração, porque é algo ainda muito forte em nós nos tempos atuais, nós ainda sentimos isso de modo muito forte, pelo menos que a gente não instigue isso, não exteriorize, não externe isso, não demonstre para aqueles que estão próximos aquilo que nós estamos pensando. Aquela frase que diz assim, né? Se você não puder dizer nada de bom, então fique quieto. Então seria esse é o resumo, né, dessa ideia, desse ensinamento. Então ele coloca assim, contudo, se não contamos com recursos para remedá-lo imediatamente da cabeça, é imperioso evitá-lo na palavra, a fim de que a ideia infeliz, já articulada, não se faça agente vivo de destruição, agindo por nossa conta e independentemente de nós. Olha só, se no momento em que nós exteriorizamos uma ideia negativa e ela é capaz de influenciar aqueles que estão à nossa volta, sejam encarnados, sejam desencarnados, nós simplesmente perdemos o controle daquilo que nós dissemos. E isso é muito importante porque nós entramos agora em algo tão sutil no mundo moral que nós precisamos ter consciência dessa realidade para reconhecer o seu efeito. Porque o que a gente diz hoje é, eu falei o que eu penso. Se o outro fez alguma coisa, é problema dele. E essa corresponsabilidade nas consequências das nossas atitudes, das nossas iniciativas, é algo que nós ainda não reconhecemos. E nós fazemos isso com muita naturalidade. Simplesmente botamos para fora aquilo que nós pensamos e sentimos, e se isso espirrar em alguém, é problema de quem sofreu o efeito. E o que ele vai fazer a partir dali é problema dele. E é aí que nós entramos mais uma vez, lembramos mais uma vez daquela frase de André Luiz que diz: sejamos nós a estação final do mal. E não propaguemos esse mal que muitas vezes nós recebemos por influência e transmitimos também pelo processo de influência. Agora, se nós recebemos por influência, nós não podemos evitar, porque o outro que lançou aquela semente, ele lançou para todo mundo e nós absorvemos. Agora, o que eu faço com isso que eu absorvi a partir daquele momento, aí se torna responsabilidade minha. E quantas são as situações na história da humanidade em que desastres aconteceram porque alguém lançou aquela primeira semente. É a teoria do caos, né? O bater de asas de uma borboleta no Japão pode causar uma tempestade lá em São Francisco. É o que dizia ali a teoria do caos, né? Então, para a gente poder perceber de como as coisas, né, a bola de neve, no momento em que você lança uma pequena gota no alto da montanha, essa gota vira ali uma pedra, uma pequena gota de gelo, vai rolando, acumulando cada vez mais neve, e no momento lá embaixo chega uma avalanche, porque começa exatamente por uma atitude. E quando Jesus coloca no Evangelho, vigiai e orai, a gente vê quantos e quantos são os desdobramentos desses ensinamentos
que dizem respeito diretamente à nossa vida comum, à nossa vida cotidiana, e que nós não somos vigilantes. Porque já que todo mundo fala, por que eu também não posso falar? Se todo mundo diz o que pensa, por que eu também não posso dizer? Se alguém sofre as consequências, é problema dele, não meu. Essa é a ideia que nós lançamos. Mas aí então nós começamos a perceber o contrário. Aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros falam, é problema deles. Aquilo que eu digo, aquilo que eu falo, é problema meu. Eu me lembro de uma passagem de Joana de Ângeles, quando ela disse para o Divaldo: o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque isso me torna uma pessoa má. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento e essa vigilância naquilo que nós provocamos nos outros em termos de sentimentos, e nós vamos lembrar também de um estudo que nós fizemos na época dos nossos evangelhos, daquela passagem de um dos livros de André Luiz, de Emmanuel, não me recordo se era Vinha de Luz, se era outro que nós estudamos, mas que ele falava sobre nós roubarmos a tranquilidade dos outros. Essa passagem, essa ideia ficou tão marcada para mim, porque é exatamente o que acontece conosco quando nós sofremos a influência ou quando nós exercemos uma influência. Imaginemos que você acorde bem animado, bem disposto, você abre a janela e olha lá o dia bonito lá fora e tal. Aí você pega o celular para poder ver quais são as boas do dia, ali, né, junto com seus grupos de amigos, e alguém tem uma postagem que faz com que você mude o seu ânimo. Porque você viu alguma coisa da política, um problema da família, um problema da sociedade, uma tragédia, alguma coisa assim. De repente você lê aquilo e você começa a mudar o seu padrão vibratório, porque aquela notícia impactou sobre o seu psiquismo. De quem é a responsabilidade? Aí você vai dizer, mas fui eu que li a notícia, eu que fiquei assim. Mas e aquele que lançou? Com que propósito aquela mensagem foi lançada? O que ele esperava causar nas outras pessoas no momento em que ele fez essa publicação? E aí, como a gente já conversou também em épocas de tecnologia, em que todo mundo se influencia de uma forma muito rápida, nós percebemos exatamente isso. Nós lançamos ideias, lançamos sementes, sem nos darmos conta do efeito que isso vai provocar nas pessoas. E às vezes você participa de um grupo com 100, 200 pessoas, você tem ali nas suas redes sociais 1000 seguidores, uma postagem sua provoca uma reação em cadeia naquelas 1000 pessoas que de alguma forma têm acesso às suas ideias que se materializam através das palavras. Então por isso é muito importante que a gente tenha essa consciência do que significa exatamente, né, vigiai e orai. O que é essa vigilância? A vigilância, muitas vezes a gente pensa assim, eu tenho que estar vigilante para que nenhum obsessor se aproxime de mim. Mas muitas vezes nós não nos damos conta que nós nos tornamos obsessores, muitas vezes obsessores virtuais, influenciando a vida das pessoas, roubando delas a tranquilidade que elas alimentavam naquele momento. E eu, com o meu comentário, com a minha postagem, tirei dela esse direito que ela tinha de ser feliz naquele momento da vida dela. Porque eu quis que ela se tornasse tão infeliz como eu próprio fui. Porque alguém que provoca isso nos outros, com toda certeza não traz a verdadeira felicidade dentro de si, muito menos ali aquela semente que vai germinar. Então essa responsabilidade que nós temos sobre os outros, precisamos estar vigilantes. O soldado lembrou aquela passagem que eu adoro sempre, né? Disciplina e liberdade. Essa passagem da Legião Urbana, para mim, é um dos lemas. Se você é bem disciplinado, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Se você não é disciplinado, você vai sofrer restrições pelos efeitos daquilo que você provoca. Então, sejamos nós a estação final do mal. André Luiz, então, coloca para nós aqui, então, mais uma vez, né? Se não contarmos com recursos para arredá-lo imediatamente da cabeça, do mal, André Luiz fala, é imperioso evitá-lo na palavra, a fim de que a ideia infeliz, já articulada, não se faça agente vivo de destruição, agindo por nossa conta e independente de nós.
Salientei que o ambiente ali jazia limpo de influências indesejáveis. No entanto, ele, Moreira, falara abertamente e companheiros não distantes interessados em nosso regresso à crueldade mental teriam assinalado a sugestão. Gilberto despedira-se. Então, no momento em que ele lança essa ideia, o rapaz assimila o impacto, ou como se diz ali no mundo esportivo, ele acusou o golpe, e naquele momento, então, toda aquela harmonia que tinha sido construída acabou se desfazer de um modo absolutamente sutil. Um pequeno detalhe foi suficiente para provocar essa onda negativa que afetou a todos. Moreira, nos apuros do aprendiz que reconhece a prova errada, perguntava o que fazer, mas não tive dúvida. Esclarecemos que habitávamos agora o plano espiritual, onde pensamento e verbo adquirem muito mais força de expressão e de ação que no plano físico, e que não nos restava outra alternativa senão seguir ao lado de Torres Filho, de maneira a observar até que ponto se alargara o perigo a fim de remediá-lo. O amigo, inquieto pela primeira vez depois de muito tempo, deixou o lar dos Nogueiras e acompanhou-me. Ambos nós, de carro, faceando com o jovem absorto. O rapaz entrou em casa, lembrando Marina modificada. Aqueles cabelos penteados com singeleza, o rosto tratado sem excessos, os modos e as frases sensatas, e Cláudio a informar sem queixa que Dona Márcia, ultimamente, andava sempre fora para descanso, o clima doméstico destilando tranquilidade. Tudo aquilo era para ele coisa nova, sensação nova. Sentia-se perturbado, experimentava remorsos pela franqueza de que se utilizara, sem saber se fora ciumento ou descortês. Instintivamente tomou a direção do quarto que a jovem ocupara e onde a vira desfalecente. Queria recordar-se, refletir. Seguíamo-lo, obedecendo às disposições do tapete macio. Entretanto, ao rodar de leve a maçaneta, como quem não pretendia apartar-se do sonho, viu assombrado através da porta entreaberta que o genitor e Dona Márcia se beijavam, e em torno deles sobressaía, para nossa visão espiritual, a chusma dos amigos conturbados para cujos serviços Moreira apelara inconscientemente. Aqueles vampirizadores, registrando a indireta, mostravam-se em atividades, metamorfoseando-se, simples impulsos de afeto do par outoniço em voluptuoso arrebatamento. Nemésio, de costas, foi visto sem ver, qual ocorrera com ele próprio, Gilberto, meses antes, e, como acontecera a Marina, Dona Márcia, situada de frente, observou-lhe a chegada e o espanto que lhe terrificara a fisionomia. Então André Luiz está lembrando aqui que, naquele período, quando a Dona Beatriz tinha acabado de desencarnar, Nemésio abriu a porta do quarto e viu Gilberto e Marina. Gilberto de costas para a porta e Marina de frente, vendo então aquele que também era o amante, pegando os dois. Naquele momento ela desfaleceu. Ela passou muito mal e desmaiou. Agora é o contrário. O filho abria a porta e encontrava Márcia, a mãe da menina, com o próprio pai. O próprio pai de costas e a mãe, então, vendo aquele flagrante, também ali com a fisionomia terrificada. O rapaz afastou-se na ponta dos pés, mordido de angústia. A dúvida esmagava-o. O ídolo paternal ruíra de chofre. Teria realmente o pai razões verdadeiras para separá-lo da jovem, que ainda amava? De nosso lado, porém, fazia-se indispensável a colaboração em favor de Moreira, arrependido. O amigo avançara para a quadrilha que o complicava, supondo aprazê-lo, oscilando entre a revolta e a paciência. Interferi, rogando serenidade.
acatássemos Nemésio e a companheira, não tínhamos o direito de escarnecê-los, escarmentá-los. Aqui André Luiz, então, ele procurava afastar aqueles espíritos dali, né, e Moreira, tomado por esse sentimento de arrependimento, por se achar responsável por aquilo que estava acontecendo por parte dos espíritos, e André Luiz coloca que não cabia a eles julgar a atitude daqueles dois, do Cláudio, do Nemésio com a Dona Márcia. Eles eram ali dois espíritos que estavam tomando as suas decisões, que trariam consequências ou não para a vida deles e para a vida dos próximos, mas que cabia a eles. Então, os espíritos podem influenciá-los, né, muitas vezes até conduzi-los, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. Mas naquele momento, os dois estavam ali em pleno uso do livre-arbítrio. De uma forma desequilibrada, é verdade. Mas ambos ali tomavam as suas próprias decisões. André Luiz, então, sugeria exatamente isso. Interferir rogando serenidade. Acatássemos Nemésio e a companheira. Não tínhamos o direito de escarnecê-los, escarmentá-los. O bando retirou-se e Moreira transferiu atenções para Dona Márcia, que, suficientemente ladina para criar problemas, não desmaiou, à feição da filha, né, quando houve aquele flagrante anterior. Raciocinando friamente, desligou-se de Torres Pais sem alarde e afagou-lhe a testa, afirmando que viera da Lapa unicamente para vê-lo, porquanto se afligira ao notá-lo indisposto na véspera. Não pretendia lesar-lhe a saúde. Auxiliou-o a deitar-se no leito próximo, de onde evidentemente o amigo se levantara a fim de recebê-la, e após dirigir-lhe conselhos afetuosos, afastou-se pretextando a necessidade de se entender com empregadas. Fora, no corredor, perguntava a si própria de que maneira contornar a dificuldade. Conquanto impassível e se tratando de preservar interesses, ainda era mãe e pensava na filha. Seria justo azará-la envenenando o ânimo de Gilberto? Nada fazer por Marina, reaproximando-os? Não seria desmoralizar-se de todo, permitindo que o moço a interpretasse por mulher sem escrúpulos, já que talvez um dia viessem a ser madrasta e enteado? Moreira aproveitou daqueles minutos de reconsideração e enlaçou-a respeitoso, pedindo-lhe piedade. Favorecesse Marina, apoiando Gilberto. Buscasse o rapaz, enquanto usufruía a oportunidade, conversasse com ele, apaziguasse os jovens. Aqui a gente tem duas situações, né? A primeira é que Moreira influenciava a Dona Márcia para que desse apoio a Gilberto na reaproximação com Marina, coisa que o pai dele, Nemésio, não estava fazendo. E esse é o lado nobre. E já o lado egoísta é que, para a Dona Márcia, essa reaproximação de Gilberto com Marina era interessante para ela, porque aí Nemésio, então, ficaria à disposição dela. Ele, mesmo que ele fosse, né, uma vítima da manipulação dela, já que ela era uma mulher bastante calculista, como nós já vimos nas descrições anteriores aqui de André Luiz. Enternecido, aproximei-me também dela e supliquei-lhe a intercessão. Ela podia ajudar. Não tencionava reconciliar-se com Cláudio, queria efetivamente o desquite. Por que não praticar um ato de justiça e caridade para com a filha doente, encaminhando aquele menino entregue à decadência moral ao matrimônio digno? Recolher a Marina nos braços de mãe, dera-lhe as cantigas do berço, orientara-lhe a infância, preparara-lhe o sentimento para a felicidade. Como largara assim, no momento em que o destino lhe facultava todos os recursos para estender-lhe as mãos. A esposa de Cláudio, ao impacto dos argumentos que assimilava em forma de reflexões, rememorou o passado e chorou. Aqui, mais uma vez, a gente vai lembrar novamente da questão 459, que os espíritos influenciam muito mais do que a gente imagina.
ela então saindo daquela condição, com aquele sentimento de um certo constrangimento, foi o suficiente para que ela fosse influenciada por Moreira e por André Luiz para começar a pensar de um modo produtivo na relação de Gilberto com Marina. Então, quando Kardec trouxe para nós aquele esclarecimento com a resposta dos espíritos, falando sobre essa realidade da nossa relação com o mundo espiritual, isso mostra que é uma relação neutra. A característica vai depender exatamente da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Se, por um lado, ela estava ali rapidamente tendenciosa a seduzir Nemésio por interesse próprio, sendo instigada pelos espíritos, esse é um teor de influência. Por outro lado, Moreira e André Luiz demonstraram ali um outro teor de influência. Então, é uma influência absolutamente neutra. Da mesma forma que nós também nos influenciamos nas nossas relações cotidianas, a partir daquilo que nós dizemos, daquilo que nós pensamos e tudo mais. Então, dentro daquele mesmo ensinamento, vigiai e orai, fiquemos muito atentos a respeito da qualidade das nossas influências. Mesmo que aconteça de uma forma inconsciente. A inconsciência não é desculpa. Porque se nós temos a intenção, produzimos um pensamento, nós desejamos pensar aquilo. Naquele instante, o sentimento pulsava-lhe puro, como na noite em que a víramos, tomada de indignação e de dor, ao defender Marita em casa de Crescina. Nós vamos lembrar, que assim que Cláudio tramou aquele encontro, junto com Marita, à escura, para poder seduzir a própria filha, se passando por Gilberto, Dona Márcia esteve lá naquele local com o real sentimento de defender a menina que se encontrava ali completamente exposta. Então, a forma como ela agiu foi realmente ali tomada por um sentimento de nobreza, apesar de todo o desdobramento que veio depois. Entre a consciência e o coração, não havia lugar para o cálculo astucioso. Não titubeou. Dirigiu-se ao aposento de Gilberto, entrou com a sem cerimônia de mãe, que assiste a um filho, sentou-se à beira da cama em que o rapaz se abatera amuado e falou-lhe lacrimosa. Principiou rogando-lhe desculpas. Em seguida pediu-lhe permissão para confessar-lhe que ela e Nemésio se amavam há tempos. Então lembra que eu falei para vocês, Era ali entre a nobreza do sentimento e o cálculo, que era bem característico dela. E num rasgo de generosidade que a elevava, mentiu pela felicidade da filha. Comunicou-lhe que desde muito se desligara de Cláudio, cuja presença, infelizmente, não mais tolerava, e declarou que, antes do falecimento de Dona Beatriz, se tornara íntima de Nemésio, com quem se encontrava a miúde em lances clandestinos. Acentuou com inflexão estudada para impressionar o interlocutor, que errara lamentavelmente ao consentir que a jovem se tornasse enfermeira da senhora Torres, porquanto, desde aí, possuía razões para supor que o velho lhe cobiçava a filha. Reconhecendo-o interessado nela, enciumara-se. Venerava, porém, a grandeza espiritual de Dona Beatriz, a quem estimulava de longe e tivera forças para guardar-lhe a morte antes de assumir qualquer atitude. Desfeito o impedimento, resolvera abandonar a casa, em definitivo, a ponto de não se incomodar com a menina doente e acompanhar Nemésio a Petrópolis, onde se demoraram juntos em deleitoso refúgio. E continuou justificando. Agora que ele a surpreendera nos braços paternos, que lhe perdoasse como um filho, cujo apreço se esmeraria em conservar. Não retornaria ao Flamengo. Desquitar-se-ia de Cláudio de qualquer modo, e de qualquer modo partilharia o destino de Nemésio, enquanto Nemésio o permitisse. Mesmo assim era mãe, e rogava-lhe por Marina. Se a amasse, que não lhe desse indiferença ou desprezo, num momento como aquele em que se refazia de dura perturbação,
que a protegesse, fazendo pela menina o que ela, Márcia, não mais conseguia. Deixa eu só ver aqui um trechinho. Tá. Pera, só um pouquinho, pessoal. Tá, não mais conseguiram aqui nesse ponto. Rapidamente aqui no texto, só para a gente aproveitar aqui a participação. A influenciação está diretamente ligada ao o que se pensa, ao que se intui erradamente, ao que leva a sua mente a falhar na resolução de um problema e a vibração mais perdida para que aí sim essa influenciação possa te levar a problemas mais sérios. Cuide do seu filtro mental e não deixe as sutis influenciações chegarem até ti. Elas estão sempre variando nas suas melhores vibrações e mesmo assim o cuidado tem que ser cuidado com tranquilidade. Então está aí a orientação, obrigado pela participação. Então esse é um universo que vem se revelando para nós agora, a partir desses últimos tempos em que nós nos tornamos estudantes da doutrina espírita, cada um ali com o seu tempo, 10, 20, 30, 40, 50 anos, em que a gente começa a ter um entendimento melhor sobre essa realidade, mas a gente percebe que para o mundo hoje, esse mundo sutil do pensamento e das influências é algo absolutamente ignorado. Nós estamos completamente expostos e vulneráveis, e não apenas expostos e vulneráveis, muitas vezes até desejando que essa influência aconteça, para instigar em nós as nossas tendências. Mas aí quando a gente começa a compreender o mecanismo e as consequências dessa influência, e a forma como nós somos conduzidos para essa ou para aquela situação, aí sim a gente começa a modificar a nossa conduta. Apesar das dificuldades que nós temos ainda de manter essa educação mental de uma forma bem dirigida, bem sustentada. Então, mas já é o início. Se nós não conseguirmos evitar, nós já temos consciência de que esse processo acontece e procuramos, ainda que de uma forma superficial, lutar contra essas tendências. Mas, infelizmente, no mundo hoje nós não vemos isso. Daí que nós percebemos, nos meios de comunicação, no meio social onde nós nos encontramos, como é fácil, como é simples estabelecer essas conexões com esse teor negativo, pelo nosso comportamento e pela forma como nós vivemos, principalmente em tempos atuais, apesar de que cada geração teve ali o seu momento, a sua deixa, para vivenciar essas tantas dificuldades. E para a gente finalizar, deixa eu só ver aqui rapidamente, espera só um instantinho, pessoal. Aqui. Tá, então só para a gente finalizar aqui. A senhora Nogueira finalizara sinceramente comovida e vimos sensibilizados os prodígios da compreensão e da bondade num coração juvenil. Olhos chamejantes de júbilo, o rapaz ergueu-se e ajoelhou-se diante daquela mulher que lhe sossegava o espírito com a versão caridosa de que necessitava para reconstituir o caminho. Em lágrimas de alegria, osculou-lhe as mãos e agradeceu-lhe em palavras quentes de carinho filial. Entendi assim, comentou, que o pai, não obstante bondoso, teria obedecido às sugestões de despeito a fim de apartá-lo da escolhida. Procuraria Marina, prometia olvidar o passado, de modo a não ferir a dignidade maternal com que ela, Dona Márcia, lhe patenteara a nobreza de sentimentos, torturada qual se achava entre a paixão de companheira e o devotamento de mãe. Informou que na tarde daquele dia estivera com Marina. Notara-lhe a sinceridade e a tristeza. Fora rude com ela. Espezinhara-lhe o coração, mas voaria naquela mesma hora para o Flamengo e fariam as pazes. Quanto ao futuro, não tinha motivos para incompatibilizar-se com Cláudio. Entretanto, já que o desquite se fazia iminente, envidaria todos os esforços para que o genitor e Dona Márcia se consorciassem num país onde o divórcio merecesse aprovação legal.
de entrevista ao telefone, do telefone a novo encontro com Marina, foi para Gilberto questão de minutos. Então a gente para por aqui, para a gente depois ver aqui a continuação dessa relação, depois que saímos aqui do nosso encontro de hoje, com um final feliz, pelo menos para esse capítulo, né? Para esse capítulo não, para esse momento. Então esse nosso episódio termina com essa sensação de tranquilidade, de harmonia, em que as coisas parecem que terminaram bem, diferentemente daqueles momentos mais tumultuados que a gente acompanhou. O Brás colocou, né? Na Terra regenerada por certo, o pensamento deixa de ser secreto. Imagino, né? Brás, o mundo regenerado, ele é um mundo ainda material. Portanto, o pensamento ele não vai ter essa facilidade para fluir como acontece no mundo espiritual, né? Então a gente tem que lembrar que a regeneração é um mundo material mais equilibrado, mais moralizado, mas ele ainda sofre a barreira da matéria, né? Agora, o da telepatia, eu acho que é um mundo mais sutil, porque o nosso corpo físico ele não vai passar por tantas transformações assim, a ponto de facilitar essa comunicação entre os encarnados de um modo natural. Há a necessidade de nós mudarmos a nossa constituição física para permitir que isso aconteça. O que acontece hoje é uma exceção, né, nesse fenômeno da parapsicologia, da mediunidade, mas no mundo mais elevado, onde a sutileza dos organismos permite essa conexão, essa fluidez energética com mais facilidade, aí sim nós teremos a comunicação com o mundo espiritual e a comunicação entre os indivíduos nessa relação de empatia de um modo muito mais claro. Então a gente lembra que a regeneração do mundo não muda sua característica material, muda sua característica moral, né? Então essa que é a ideia que a gente tem que alimentar. Os espíritos medianos acima já leem nossos pensamentos. Depois então eles são capazes pelo fato de estarem desencarnados, né? Mas ainda nós temos essa grande limitação da matéria.